Estão a passar 100 anos sobre a Primeira Guerra Mundial, um conflito em que Portugal participou sem razões claras e com consequências desastrosas. Maria José Oliveira acaba de publicar um livro que evoca exatamente esse período negro da Primeira República que o país tem esquecido, exatamente para reavivar a memória dos militares que desapareceram, morreram, foram abandonados, tanto em França como depois nos campos onde foram internados pelos opositores. Prisioneiros Portugueses da Primeira Guerra Mundial é o livro publicado por Maria José Oliveira. Muito obrigado por ter vindo até nós. Há um motivo familiar que a leva... Estou a tentar mostrar o livro para a câmara, mas vou desistir. Há um motivo que a leva, sobretudo, a interessar-se por este fenómeno, tem a ver com a própria experiência pessoal. O seu avô paterno, julgo, José... António Lourenço, peço desculpa. Não faz mal. António Lourenço participou nesta guerra. É esse o principal motivo que a leva a fazer uma tese de doutoramento e depois a publicar isto em livro? Foi tese de mestrado. Mestrado. De qualquer forma, sim, essa investigação começou por uma curiosidade pessoal que tinha a ver com a história do meu avô, António Lourenço, avô paterno. Ele desapareceu na Batalha de Lali, 9 de abril de 1918, vai agora fazer 99 anos, e foi dado como desaparecido. Passado uns... A família fez o luto. A família fez o luto, fizeram um funeral, simulado. Exatamente, e em janeiro de 19 o avô bateu à porta. Ele regressou e bateu à porta, é verdade. Isso aconteceu não foi um caso único, aconteceu com muitos presos, antigos prisioneiros portugueses, também franceses, também ingleses, também há relatos desses. Foi essa o início. O seu avô voltava a falar destes assuntos, recorda-se de memórias que o seu avô lhe tenha contado desta guerra em que participou? Eu não tenho... O meu avô morreu, eu tinha 9 anos, não tenho esse tipo de memórias. Essas memórias foram passadas para o meu pai. Ao seu pai. E o meu pai... As poucas histórias que ele contou e que ele foi contando depois passou para mim e foi um pouco por isso que eu tive curiosidade de saber mais tentar perceber melhor o percurso dele depois da Batalha de Lali e depois de ter sido dado como desaparecido. Portugal teve nesta altura cerca de 100 mil homens na nas guerra. Duas frentes. Nas duas frentes. Convém lembrar que há uma frente africana inicial e depois há oficiosa. Portugal nunca declarou guerra. Exatamente. Declararam-nos guerra mais tarde à Alemanha. E depois uma participação na Europa, na Flandres, em França. Chegou disto tudo a concluir as razões que levaram Portugal a participar nesta guerra. Há várias teses e a Maria José aborda-as no livro. Sim, há várias teses. Há a tese nacionalista, que tem a ver com o facto de ser um regime instaurado há muito pouco tempo, não é? E querer uma legitimação internacional da própria República. Há uma tese que tem a ver com um eventual receio de uma anexação por parte de Espanha. Inicialmente, a ida para a África tinha a ver, obviamente, com com as questões das colónias, não é? De tentar segurar... Essa participação em África é em Angola e em Moçambique. E em Moçambique, exatamente, sim. Isso começa logo em 14, praticamente logo um mês depois da guerra começar, Portugal mandou tropas para Angola e para Moçambique. Mas aí era para segurar as colónias, não é? Angola e Moçambique. Ameaçadas pela Alemanha já. Pela Alemanha já, exatamente. Estava no sudoeste. Exatamente. Africano. Depois a frente europeia já é outra coisa, não é? Portanto, a entrada dá-se depois da Alemanha declarar a guerra a Portugal, em março de 1916. Depois de Portugal ter apresado 2 navios hotéis. Os barcos alemães, exatamente, a pedido da Inglaterra. Eu acho que a Inglaterra não queria que Portugal entrasse... Aliás, isso há provas disso. A Inglaterra não queria que Portugal entrasse na guerra, sempre foi muito reticente, sobretudo por causa da questão da preparação militar. Mas isso depois veio a acontecer, não é? E foi o desastre que se viu. Das teses todas que abordou, esqueceu-se de uma que era o interesse no espólio de guerra ou nas compensações que a guerra traria a quem participasse dela e que não trouxe. Exatamente. Há quem admita que foi essa a razão que levou Norton de Matos, Afonso Costa a embrenhar-se nesta guerra em que Portugal não tomou conhecimento, apenas os mancebos que foram encaminhados para a guerra deram conta disso e as suas famílias. E morreram.
E muitos morreram, milhares desapareceram. morreram, não é? E desapareceram, Foram exatamente. abandonados, é o termo Exatamente. que podemos usar. Este livro pretende resgatar essa memória desses homens. Sobretudo dos A Maria José prisioneiros. Sim. elenca o nome de todos, julgo eu, ou de quase Daqueles todos, que eu consegui conseguiu identificar apurar. como aqueles que morreram nos campos de prisioneiros, porque eu acho que o número é muito maior do que o que está aí, tanto o número de presos como o número de mortos nos campos. E isso foi através do cruzamento de vários fundos documentais. O que eu fiz foi dar um nome a estas pessoas, que eram apenas um número até agora, não é? Eram apenas um número. E dei-lhes um nome, uma vida, uma pequena história, e todos eles de certeza que tinham uma história familiar e pessoal importante e interessante, e eu quis transformar esse rescaldo estatístico que existia na historiografia militar Dar um em rosto memória a cada um histórica. destes números. Exatamente, sim. Foi essa a O minha que é que mais a intenção. impressionou ao escavar toda esta história trágica? Uma das coisas que me impressionou foi o silêncio em torno do tema, inicialmente. Ou seja, não existia bibliografia, a não ser um artigo dos anos 90 e algumas coisas dos anos 20, 30 dos oficiais que tinham estado lá e tinham publicado uns diários. De resto, era uma história praticamente esquecida, porque foi um episódio humilhante para a República e também era um assunto que o Estado Novo não queria falar, sobretudo por causa das dívidas de guerra. Não é? Apesar da homenagem que se fazia todos os anos na Avenida da Liberdade E que ainda se aos faz, soldados ainda desconhecidos. se faz, Ainda se faz. exatamente. Mas, Mas é um tema muito pouco ainda abordado. Eu acho que há muito mais coisas para estudar sobre a guerra e, precisamente, a história dos prisioneiros ainda há muito mais para estudar sobre este tema. Eu não o esgotei. Pelo contrário, a minha ideia foi contribuir para começar um estudo que eu espero que seja desenvolvido também por outras pessoas, outros académicos e investigadores e até curiosos, porque os espólios estão aí. Basta ir aos arquivos, os arquivos são acessíveis a todas as pessoas e, portanto, as pessoas podem encontrar esse material, nomeadamente as cartas as cartas censuradas, exatamente, que eu abri pela primeira vez ao fim de 100 cartas anos. de alguns dos presos para as soldados famílias, e de uma das mãe, pelo menos, famílias que eu vi angustiada, dizendo, não sei se vale a pena responder, provavelmente não responder. Sim, há mais do que uma carta de mães e de pais para filhos, e quer dizer, a censura militar tinha critérios estranhos, porque às vezes bastava a menção ao desejo de paz, bastava uma queixa de um prisioneiro a dizer que tinha fome, era o suficiente para confiscar a carta. Essas cartas ficaram até hoje, ainda lá estão, no arquivo militar, e, portanto, para mim foi uma grande surpresa quando os encontrei. Devolvê-los às famílias. Nunca houve esse esforço. Penso que nunca foi feito. Esse material está confiscado, digamos. Exatamente, a censura, quer dizer, quando acabou a guerra é o caos que existe sempre que acaba uma guerra, não é? Os pós-guerras são sempre, há sempre os regimes, há sempre situações de caos. E o que aconteceu aí foi nem o CEP devolveu as cartas aos remetentes, nem nunca entregou aos seus destinatários já no pós-guerra. Portanto, elas ficaram, e houve muita documentação que entretanto se perdeu vinda de França. Portanto, elas ficaram ali. Tem ideia do número de cartas, comunicações? Olha, todas que eu encontrei publiquei-as. Todas que eu encontrei publiquei-as. Não tenho ideia do número que está aí, mas todas que eu encontrei, talvez umas 30 à volta disso. Haverá mais, eventualmente, noutros arquivos. É possível que haja mais noutros arquivos, mas isso está a ver, é um trabalho que ainda pode ser feito. Eu gostava muito, era mesmo a minha intenção, que os descendentes conseguissem rever as cartas que ficaram censuradas, guardadas, que foram confiscadas durante este período. Há relatos imensos de soldados e oficiais que participaram nesta guerra. Desde logo um que me impressionou é a falta de equipamento, desde logo na própria indumentária, que não era de toda adequada para a Flandres, para esta para o clima e região, para a guerra de trincheiras, e para o tipo de guerra que se fazia, que levava a que quer o inimigo, quer alguns dos aliados fizessem chacota com os nossos soldados. Por causa dos pelicos, dos gorros, há um relato aí das samarras, etc. O equipamento não era o mais adequado, nem para o verão, nem para o inverno, portanto era extremamente pesado, havia problemas com as máscaras de gás,
Houve imensos soldados portugueses, militares portugueses, que saíram da guerra com problemas por causa do gás mostarda, que foi a primeira vez que foi utilizado nesta guerra, gaseados, cegos, muitos deles, outros com sequelas na face para toda a vida, porque haviam, por exemplo, imagine, punha-se a máscara, mas depois a máscara embaciava com o gás. Mas depois tinham que tentar tirar, naquele pânico, tinham que tentar arranjar a besnaga que estava algures numa sacola, tirar a pomada e depois limpar os óculos. Portanto, tudo isto, imagine, no meio de uma guerra de trincheiras e no meio do caos, quando estão a ser metralhados, quando está a cair debaixo da artilharia, etc., quer dizer, era absurdo, não é? Portanto, houve imensos gaseados da Primeira Guerra Mundial. Sim. Os que não morreram destes homens que estiveram na Flandres foram internados em campos de trabalhos forçados, na maior parte dos casos, pelo Império Alemão, não? Pelos vencedores ocasionais, no momento, a Alemanha. Mais tarde acabam por ser libertados, mas são abandonados no ato da libertação outra vez. Sim, o repatriamento, o processo de repatriamento português foi muito caótico, mas não foi também caso único. O repatriamento inglês e o francês, houve problemas com a Alemanha por cumprimento das cláusulas do armistício e foi tudo muito caótico. O que aconteceu, em alguns casos, foi o caso do meu avô, mas não só, foi que, portanto, naquele período em que o Império Alemão está a desmoronar, já está em ruínas, não é? Muitos saem por moto próprio dos próprios campos. Conseguem fugir. Dos campos. Portanto, não é uma fuga, praticamente nem é uma fuga. Quer dizer, já não há guardas, já não há ninguém ali e eles saem tentando chegar a bases do CEP, não é? Alguns conseguiram, outros não. Portanto, há várias formas, houve várias formas de regressar a Portugal. Portanto, o meu avô regressou em finais de janeiro de 19, embarcando nos Gilianes, no Porto de Cherburgo, mas outros regressaram de outras formas. Mas foi muito caótico o repatriamento, mas a questão que estava a colocar relativamente ao abandono, isso é falado aí numa carta do Afonso do Paço, que é também um militar, um oficial, em que ele conta que a tristeza que sentiu quando chegou a Portugal, a Lisboa, não é? E eram recebidos por umas damas da Cruz Vermelha que davam uma caneca de café e umas bolachas, e depois eles marcham até ao Quartel da Graça. Perante a indiferença geral indiferença total dos alfacinhos. Total. A população também não estava informada desta guerra. Não estava. A censura impôs os seus ditames. E os jornais, quando relatavam os sucessos. A visita de Afonso Costa, toda aliás. A razão, exatamente. A França é relatada como um momento de exaltação patriótica. Quando e do próprio Bernardino Machado, exatamente. Era bem diferente. Exatamente, tem toda a razão. A razão é sua, Maria José Oliveira, que pesquisou, eu apenas constatei o que está no livro. Agradeço-lhe por ter vindo aqui esta tarde, interrompendo uma lua de mel, sei que acabou de se casar também. Parabéns, felicidades. Muito obrigada. Fica a memória do seu avô resgatada com este livro e todos os outros prisioneiros portugueses da Primeira Guerra Mundial, uma questão que Portugal continua a fazer questão de esquecer.